Conta pra gente, então, qual foi a sua experiência nesse trabalho forte de libertação de sexta-feira. Eu cheguei na igreja numa sexta-feira, depois de 22 anos afastada. 22 anos. Eu dei as costas para o altar. Então, eu sofria com depressão. Eu tinha uma tristeza muito grande no meu peito. Uma síndrome de ansiedade. Quando vinham essas crises de ansiedade, eu tinha tanta raiva de mim que eu inseria objetos no meu corpo para poder amenizar o sofrimento, e não passava. Eu fui em várias denominações, eu fui em centro de encosto, centros espíritas, casa de encosto, bebia a bebida servida por esses encostos. Era muito infeliz na minha vida em todas as áreas, só que financeiramente, bispo, eu até tinha alguma coisa. Só que quando eu conquistava aquilo, eu entrava dentro daquela coisa, daquela casa, do carro, o vazio vinha de novo. Não conseguia. E depois eu entendi, bispo, não que eu não merecia, é que o autor da vida é o próprio Deus, e só Ele pode dar vida. Então, eu sofria muito. Eu bebia demais, a ponto de manifestar mesmo, eu ficava muito mal, eu me transformava na frente das pessoas. E depois que acabava aquela bebedice, os amigos continuavam a beber, eu me isolava na depressão. Eu tinha ataques no meu coração muito forte e tinha muito desejo de morrer. Eu fui várias vezes na linha de metrô querendo me matar. E eu cheguei desse jeito na igreja. Eu tinha perdido tudo porque eu fui num centro espírita, achando que isso ia resolver. Eu idolatrava muita imagem, muitas imagens. Eu idolatrava livros, eu lia livros de autoajuda, eu buscava todas as saídas menos a Deus. Foi piorando depois da sua saída da Igreja Universal. Você só foi piorando. Qual foi o momento mais difícil? O mais difícil, bispo, quando eu perdi tudo. Eu perdi minha dignidade, os meus amigos, eu perdi as propriedades que eu tinha, uma empresa que eu tinha, eu perdi tudo. Você saiu pensando que ia ficar melhor ou que não precisava e foi justamente o contrário? Eu na verdade, cheguei na igreja devido a uma doença que minha mãe teve, um câncer nas cordas vocais. Quando eu vi que ela estava melhor, eu saí. E aí foi uma tristeza, um sofrimento interior. Eu tinha o próprio inferno dentro de mim, porque eu não tinha paz. A pessoa que ela não tem paz, ela tem um inferno dentro dela. Então, eu olhava no espelho, eu tinha complexos de inferioridade, me achava horrível. Então, nada que eu fazia preenchia isso. Aí foi nessa sexta-feira, bispo, eu cheguei, eu tinha acabado de sair de uma outra igreja, né, de uma outra denominação, e eu me ajoelhei em frente àquela estátua. Eu falei assim, olha, eu fiquei buscando você a vida inteira, entreguei minha vida para você, você não mexe os braços, não mexe os olhos, Deus não está aqui. E eu não sabia que tinha uma igreja universal naquela praça onde eu estava. E aí foi quando eu entrei, o pastor me recebeu muito bem, e passou um filme na minha cabeça de tudo aquilo que eu tinha vivido quando eu estava no altar, e não tinha entregue a minha vida, mas eu estava na presença de Deus. E aí foi que eu participei da primeira reunião. Estava na igreja, mas não estava no altar. Exatamente, bispo. E aí eu vi um sinal. Naquele dia eu fui muito decidida, eu falei, eu vou entregar minha vida, de fato e de verdade, para quem realmente se importa comigo, para quem morreu por mim. No mesmo dia, eu tive contato com os amigos que eu bebia, e eles me ofereceram a bebida, eu não consegui beber. Eu já fui liberta dos vícios da bebida no primeiro dia. E aí eu fui perseverando e entendi que eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E que as demais áreas da minha vida iam se acrescentar. E aí foi que eu priorizei a Deus. Passou a dizimar, se batizou nas águas? Sim, me tornei fiel, dizimista fiel, ofertante. Comecei a viver a fé do sacrifício, mas não só o sacrifício material, mas o meu sacrifício de vida. Eu abri mão de todas as imagens que eu tinha dentro de casa, os livros de idolatria que eu tinha, eu rasguei, porque se não serviam para mim, não podia servir para ninguém. Se batizou nas águas? Me batizei nas águas 2 dias depois que eu cheguei na igreja. 2 dias? 2 dias depois. Eu fui muito, muito consciente, eu não fiz nada pela emoção. Agora com o Espírito Santo, tem lutas, mas tem vitória. Meu Deus, tem luta, mas tem vitórias. Eu tenho uma alegria dentro de mim, uma paz. Eu não guardo mais raiva, eu não tenho mais mágoa de ninguém. O perdão está dentro de mim. Então, a idolatria, desculpa, a feitiçaria, aquela vida promíscua, aquelas amizades e tudo aquilo ficou para trás. Ficou para trás. Eu chegava a marcar em sites de relacionamento para sair com pessoas, bispo. Não teve mais recaída? Não, graças a Deus, não. Seu nome? Bruna, então, antes de eu chegar, né, na sexta-feira, né, quando eu já era criança, né,
meu pai trai minha mãe trai meu pai, e eu presenciava tudo aquilo, né? E algum dos atos de traição da minha mãe, eu ia com ela, né? Então, eu cresci com a minha cabeça daquele jeito, né? Virada. Sim, senhor. E aí, quando eu me tornei jovem já, eu comecei a fazer o mesmo ato, né? Eu não enterrei aquilo ainda que tinha desde a infância, né? E aí, teve até uma ocasião em que eu fui para um motel com 16 anos, com RG falso, quando eu estava namorando com um amigo do meu namorado. Então, já veio de geração em geração, né? E aí, quando eu cheguei até a igreja, né? Antes eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu cheguei até a usar droga, bebida, né? Um vazio, e eu sofria mais do que minha mãe sofria quando eu ia com ela nos atos, porque eu via ela sofrendo, né? E aí aconteceu a mesma coisa com meu irmão. Tudo que aconteceu comigo, aconteceu com meu irmão também, né? E aí foi quando eu cheguei até as correntes de sexta-feira. Hoje, graças a Deus, sou casada, minha mãe também, meu irmão também está liberto. E hoje eu sou uma nova pessoa, com o Espírito Santo, graças a Deus. O mais importante já aconteceu, o batismo com o Espírito Santo, que é quando acontece a verdadeira libertação. Sim, senhor, com certeza. Não tem mais vazio. Hoje eu sou totalmente feliz. Traumas, não tem mais. Tudo isso foi enterrado. Sim, senhor, foi enterrado. Eu enterrei. Faz parte só do passado. Sim, senhor. Qual o seu conselho para esta pessoa que está enfrentando problemas semelhantes ao que a sua mãe enfrentou, seus pais, no casamento, na família, e você? Enterrar. Perseverar, né? Falar assim, eu creio que eu vou enterrar isso. E quando enterrar, já era. Usar a fé, arrebentou. O batismo foi importante nesse processo de libertação? Com certeza. Foi a melhor coisa, o maior presente que Deus já pôde me dar, e que tudo, maior presente de tudo. Você vinha às sextas-feiras para se libertar e aos domingos pela manhã buscava o Espírito Santo, era assim? Sim, senhor. Domingo pela manhã buscava o Espírito Santo. Na quarta-feira também, que não pode faltar nem domingo nem quarta. É as correntes que a gente tem que vir. Qual o seu nome? Jéssica, Conta pra gente, Jéssica, qual foi a sua experiência? eu cheguei na reunião de libertação para lutar pela minha família. A gente sofria porque o meu pai era agressivo com a minha mãe, ele batia na minha mãe, ele tinha um vício, e eu cheguei na sexta-feira para lutar pela minha família, de bebidas. Ficava transtornado. Sim, senhor, a agressão era maior ainda, ao ponto de ele jogar qualquer coisa em cima dela. E aí eu cheguei com um convite, né, da minha família para participar da reunião. As mudanças foram acontecendo, a minha família hoje serve a Deus, hoje é minha... Sim, senhor. E hoje eles estão firme e forte, estão na fé. Hoje a casa toda é paz, alegria. O maior de todos os milagres já aconteceu com você, o batismo com o Espírito Santo? Sim, senhor. Foi um dos melhores milagres assim, que aconteceu na minha vida, foi receber o Espírito Santo. Seu nome? Júnior. Júnior, conta pra gente, Júnior, como era a sua vida antes de honrar a Deus em primeiro lugar, antes de dar a Ele as primícias. Bispo, eu tenho 33 anos e durante 28 anos da minha vida eu frequentei um centro. E eu enxergava a Bíblia como um livro de histórias com algumas orações, mas nunca tinha pego ela para ler. Não entendi o poder que ela ia ter na minha vida. Durante esse tempo eu fui vítima de um sequestro, eu fiquei 4 dias em cativeiro e tive perdas financeiras de mais de 2 milhões de reais. E tudo que eu ouvia é que aquilo era um karma, que eu tinha que passar aquilo e que aquilo era... E eu não aceitava aquilo, que eu falava, não está certo isso. Eu não posso ser o cara mais problemático do mundo. Mesmo desconhecendo as Escrituras Sagradas, você fazendo uso da sua inteligência, você se recusou a aceitar aqueles fracassos como um karma. Não, chegou um dia que eu falei, isso aqui não existe. Nenhum ser humano é capaz de sobreviver ou viver, ter uma vida condicionada a isso. Então daqui a pouco eu vou ter 60, 80 anos e minha vida vai se resumir em sempre vir um problema e eu aceitar o problema. Qual foi o momento mais difícil, Júnior? O momento mais difícil quando eu saí do cativeiro, jovem ainda, muito novo, e como que você refaz sua vida? Com medos, com traumas, com desespero, a família inteira naquele estado de aflição, a incerteza do dia de amanhã, porque o maior problema meu era sempre o que vai ser do dia de amanhã. E ver os anos passando, os dias passando, as coisas não acontecendo. Mas e aí eu enxerguei, que fé que eu tenho? Eu não tenho fé. Aquilo não era uma fé viva, não era uma coisa
palpável, uma coisa concreta. Chegou na Igreja Universal e como foi esse processo de libertação, de conversão e de transformação? Eu cheguei na igreja tem 3 anos e meio. E todo mundo fala da Igreja Universal, que o bispo é ladrão, mas eu nunca me deixei levar por isso, porque isso é coisa que às vezes o ser humano cria. A gente vai julgar, o ser humano julga, se você sair com um pé de uma meia, outro de outra, ele vai te julgar. Quem dirá outras coisas, faz parte às vezes de quem está no mundo fazer esse julgamento. Mas eu cheguei aqui e vi, quando eu vi com o meu problema, o homem de Deus virou e falou assim, fica tranquilo. Eu falei, ou esse cara está muito louco, porque o meu problema para mim era maior que esse templo. E eu não entendeu a gravidade do meu problema. Ou ele não está entendendo que meu problema é muito sério. Ele falou, fica calmo. Você vai obedecer a palavra, viva a palavra. E eu comecei a praticar aquilo, no começo é difícil, não é fácil. A gente acha que tem o autocontrole, sempre achei que podia resolver meu problema de maneira autônoma, não é assim, não adianta. Só tinha um jeito de eu resolver, é botar a fé inteligente, é ir para o sacrifício. Relutei muitas vezes, porque eu ia para o sacrifício, financeiramente falando. Só que eu não ia com o meu tudo, com o meu eu, com as minhas vontades, ou coisas minhas, meus, às vezes, vícios, ou noites, essas coisas de jovem, ou de qualquer adulto, qualquer pessoa. E eu precisava não só ir para o altar, eu precisava ir ao altar 100% para o altar. Eu já tinha 99% do meu problema, e quando eu cheguei, eu enxerguei 99% do meu problema resolvido. Mas aquele 1% que só eu podia despejar no altar, ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém vai poder fazer isso por vocês. E ali eu fui de fé em fé, vinha no templo, não tinha condições às vezes de vir no templo, vinha andando. Eu moro aqui no bairro da Penha, eu vinha andando. Mas eu falava, eu preciso ouvir, eu preciso botar minha fé em prática. Me batizei nas águas, foi uma das primeiras coisas que eu tomei a decisão. Deixou de frequentar lugares indevidos, de andar com pessoas que não acrescentavam nada, passou a ser fiel a Deus nas primícias? Passei a ser fiel a Deus, mesmo que era muito pouco, chegava com a minha primícia no altar, não importa a quantidade, importa você ser fiel. E ali foi de fé em fé. Buscando o Espírito Santo como se fosse a maior necessidade da minha vida. Porque Domingo de manhã? Domingo de manhã, quarta-feira à noite, bem em casa, chegava, o pastor falava, tira 20 minutos antes de acordar, 20 minutos antes de dormir. Quando eu fui ver, eu já estava tirando 2 horas, 2 horas e meia, porque aquilo não era era uma necessidade, flui. Quando você busca a Deus e Ele vê a sua verdade, flui dentro de você. No começo você vai ler a palavra, as palavras são difíceis, você não tem muito entendimento, depois você vai ver que aquilo flui. Como está o seu íntimo, a sua pessoa, a sua vida? Antigamente a gente tinha vontade de explodir porque era de raiva. A gente tem vontade de abraçar todo mundo e falar, você precisa conhecer a Jesus, é muito bom isso, é inexplicável, não é palpável, não é uma sensação, não é uma emoção, é uma coisa que flui, parece que, não dá, se eu quisesse explicar, ainda que eu quisesse explicar a sensação, não cabe dentro de mim. Você então pode reafirmar que a libertação acontece quando realmente o Espírito Santo entra. Sim, sim. Porque você vai vir nas reuniões, mas você tem que tomar uma decisão. O seu corpo não pode ficar vazio, porque não existe corpo vazio. Ou você está sobre o domínio do mal, ou você está sobre sua vida no altar, você está com Deus. Ou sinal do mal ou sinal do bem. Graças a Deus, hoje com o sinal do bem, como é que está a família, a saúde, a economia? Não, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo, existem lutas, isso é normal, porque Deus precisa ter um problema, você precisa ter uma necessidade para Deus agir. O que antigamente chegava o problema e você falava, meu Deus, um problema, hoje você fala, meu Deus, eu tenho um problema, é tudo que eu preciso, eu vou usar a fé agora, eu vou arrebentar, é isso. Contigo, foi um prazer conhecê-lo, você vai voltar a subir neste altar para contar coisas maiores, para a glória de Deus. Então, bispo, eu estou aqui até me lembrando, vendo o pessoal buscar, eu cheguei aqui um dia totalmente destruída por decepções amorosas, no qual fui traída, fui humilhada, eu tinha complexos de inferioridade, crises de ansiedade, eu era uma pessoa carente, eu tinha muita angústia, eu achava que nada ia dar certo para mim, eu nem tentava, porque eu já falava, eu não vou conseguir. Então, eu fiquei 15 anos na igreja
praticamente, porque eu cheguei ainda pré-adolescente, enganada. Eu até buscava, mas por coisas e por pessoas. Eu não priorizava o Espírito Santo. Então, eu cheguei aqui e falei com Deus que eu não estava aguentando mais. E dobrei o meu joelho ali no meio. E daí começou... Não. E daí começou a minha jornada. E Deus me deu entendimento, porque o Senhor Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então eu comecei a pensar, poxa vida, eu estou aqui num círculo vicioso. E aí eu coloquei toda a minha força. E aí eu entendi quando o Senhor Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque tudo aqui vai passar. E mudou tudo. A minha forma a minha percepção, o amor pelas pessoas, a misericórdia, a minha visão. Deus me deu assim inspirações até para empreender, coisa que eu jamais imaginava assim. Eu não preciso pedir a opinião de ninguém, porque eu sei que Deus é comigo e que vai arrebentar. E todos vocês que estão aqui, priorize o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é círculo vicioso. Mário, você? Maiara. Maiara, conta pra gente, Maiara. Conta pra gente, como é que era antes de ter a Deus em primeiro lugar na vida de vocês? Bom, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei pelo convite da minha cunhada, né? E eu cheguei aqui com 2 empresas, mas as 2 falidas. Empresa só de nome? CNPJ, empresário só de nome, né? Porque, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma média de uns R$30 mil de dívida. Eu estava com 5 parcelas do meu apartamento atrasada, já quase perdendo o apartamento também. Eu cheguei na miséria aqui, né? Qual foi o momento mais difícil? Quando a gente se viu sem 1 centavo para fazer qualquer coisa. Não tinha 1 centavo, de verdade. O que aconteceu? O que você fez? Bom, quando eu cheguei aqui, na verdade, quando eu recebi o convite da minha cunhada, eu fiquei meio relutante porque eu não gostava da Universal, como muita gente não gosta. Mas assim, eu não gostava porque eu escutava as pessoas falar que não era legal, mas eu nunca vim, então eu não podia falar. Eu botei na minha cabeça que eu não podia falar ruim de algum lugar, de alguma coisa, que eu nunca participei. E aí eu comecei a participar das reuniões, e aí eu comecei a ouvir o que o bispo falava, né, nas reuniões, mas mesmo assim eu ainda era relutante. Você resistiu a Deus, resistiu à palavra de Deus, à ordem de Deus. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente e com todas as tuas forças. E você resistiu a Deus e sujeitou ao diabo e tocou nas primícias, no primeiro lugar de Deus na sua vida. E aí a coisa melhorou ou piorou? Não, aí a coisa piorou. Eu fiquei mais ou menos 1 ano aqui sem obedecer a palavra. Então, na verdade, eu só estava esquentando o banco. As coisas foram piorando, até que num determinado dia eu fiquei tão revoltado com a situação que eu falei assim, eu vim brigando com Deus, ela sabe disso. Ela foi uma mulher muito sábia, porque em momento nenhum ela me repreendeu. Ela orava em oculto, né? E teve um dia que eu vim para a igreja brigando com Deus, mas brigando mesmo, de apontar o dedo para o céu. Bem, se você o repreendesse, ele brigaria com você. Também. E aí eu até questionei a existência de Deus, porém, para ele, porque o meu problema era com ele, eu me revoltei, mas foi uma revolta com ele era meu pai, então eu estava argumentando com ele. Eu resolvi, porque eu falei assim, olha, até agora não resolveu nada, então uma vez na minha vida eu vou obedecer o que o bispo está falando sem questionar. E aí eu não pedi nada para Deus, eu só pedi para que ele resolvesse a minha vida. E assim, se eu pudesse explicar o que aconteceu, não teria sido Deus que fez. Em 30 dias, bispo, a gente já estava com tudo pago. Essa foi a primeira parte. Só que de lá para cá, Deus ele restaurou as 2 empresas. Ele me deu uma coisa, um carro zero, porque assim, eu estou com 36 anos. Eu, na mente, eu falava assim, eu vou comprando um carrinho mais novinho e tal. Eu não imaginava. Deus me deu um carro zero, Deus restaurou a minha empresa. Eu fiquei muito tempo sentado ali, onde muita gente está ouvindo, muita gente vai fazer, mas muita gente também não vai porque está duvidando. Parou de tocar nas primícias. Parei, e não só dizimista, como eu também sou dizimista da nossa empresa, das 2, tá? E outra coisa muito importante que eu aprendi, que o dízimo não são apenas 10%, são os primeiros 10%. Então, eu aprendi que Deus está em primeiro lugar, acima de tudo. Esse marido hoje, você não conhecia, definido,
o homem destemido, corajoso, do sacrifício, do altar. Sim, na verdade, futuro marido. A gente vai casar em agosto do ano que vem. Deus também deu isso para a gente de presente. Foi um prazer conhecê-lo. Siga nessa fé. Vocês vão voltar a dar outros testemunhos, como já foi dito aqui agora por você, maiores ainda. 2018, um ano que deixou marcas negativas e profundas. Traição, mentiras, dívidas, vícios, pensamentos ruins, brigas e a destruição familiar. Talvez 2018 tenha lhe deixado só as marcas da dor e da decepção. Mas você já parou para pensar que boa parte desses resultados negativos provém de suas próprias escolhas? Luz ou trevas? Prosperidade ou miséria? Saúde ou doença? Vida ou morte? O que você quer para o seu presente e futuro? Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Na sessão do descarrego, você receberá o carimbo da cruz na palma da sua mão. A cruz é o símbolo da vitória, da vida, da prosperidade, da liberdade, da força. Na cruz, o Senhor Jesus resistiu e venceu todo o mal. A força de Deus se tornará o poder das suas mãos e seu 2019 terá as marcas da vitória. Deixe Deus marcar a sua vida e resista aos espíritos do mal. Sexta-feira, sessão do descarrego, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Como é que você entrou nela? Trabalhos. Trabalhos? Como é que é? Muitos trabalhos. Levanta a cabeça dela. Trabalhos foram feitos para destruir o quê? O filho e a família inteira. Aonde foi feito o trabalho? Que trabalho? Nesse trabalho envolvia o quê? Peça íntima dela e do filho. Por que peça íntima? E o marido dela? Ela casou, mas só se dá bem um longe do outro. Ah, é? Quando chega naquela casa já tem desgraça. Quer dizer, eles se gostam ainda? Levanta a cabeça. Se gostam ou não? Sim. Se gostam? Mas eu não deixo. Não deixo. Você disse que eles se gostam, mas quando estão juntos não tem paz na casa? É isso? Não. Não se dão bem, não se comunicam. Ele tem que trabalhar fora, um longe do outro. E o filho, como é que tá o filho? O filho tem uma doença no sangue. Eu ganhei pro filho ter uma doença no sangue, aquele maldito. Ele tem doença no sangue. E essa doença impossibilita ele de viver uma vida normal? Como é que é? Ele vive uma vida normal ou não? Como é que é? Eu não posso falar, porque Fala aí. a família vai saber. Não Fala pode aí, ninguém saber de lá. Você tem que falar. Você tem que ser obrigado a falar. Ser obrigado a falar. Através dessa doença está causando o que nele? Quais são os outros problemas que você está causando nele? HIV. HIV? O único filho dessa maldita. O único filho, ele mora em outro país. E lá no outro país ele foi para lá em busca de uma vida melhor. E como é que ele está lá? Ele foi pra lá por causa de trabalho. Eu que separei da mãe. Faz 4 anos que ele tá lá. E como é que ele está? Está feliz, deprimido? É ele que está doente? É o mesmo? Ele, o filho, o único filho. O único? Filho único? O único filho. E como é que ela fica? Como é que ela fica diante desses problemas, dessa situação? O fracasso conjugal, o filho nesse... Só chora. Enquanto ela chora, o que você faz? Enquanto ela está chorando, você está fazendo o quê? Eu estou aplaudindo a desgraça dela e de toda a família. Ela tem droga. Tem 7 naquele portão, 7 demônios lá. É o cabeça. É o chefe, o mais forte. 7. Toda sexta-feira eu ganho. Você ganha? Toda sexta-feira. Você ganha rituais, sacrifícios? De 2013! Você recebe oferta? Aonde? Aonde? Encruzilhadas. O que você fez para impedir ela de chegar aqui? Você tentou impedi-la de chegar aqui hoje? Mas essa maldita desde ontem já estava determinada. Você tentou impedi-la de chegar, mas não conseguiu? Não.
Eu não quero ela aqui. Quais são os pensamentos que você coloca na cabeça dela? Pra ela sumir, pegar como? as roupas dela e andar pelo mundo e virar uma mendiga. Andar pelo mundo? É, andar pelo mundo. Largar tudo, casamento, família. Eu coloco que não tem mais jeito. Como são as noites dela? As noites dela, como são? Só de tristeza e lágrima. Ela consegue descansar, dormir? É, não. Essas pessoas que vêm na igreja, mas não conseguem se concentrar, mal fecham os olhos, não conseguem orar, não participam da reunião, não obedecem o que está escrito na palavra de Deus. Quem é que está aí agindo na mente? Sou eu. Bota o que na mente dele? Em relação a Deus, a igreja, o que fazemos aqui? Que não vem aqui que não vai resolver nada, não. Não vai resolver nada. Nada. Em relação a você, por exemplo, você está aí agora manifestado nela, falando tudo isso, mas agora na cabeça deles estão falando o quê? Você está falando o quê na cabeça deles? Colocando dúvida. Você levanta a cabeça dela. Vamos lá. Agora, todos vocês amarrados aqui, os 7. Vamos, amarrados. Chega aí. Vamos. Diga o nome deste familiar seu. Diga o nome dele. Completo. Está amarrado, diabo. Amarrado. Solta eles agora. Solta eles. De joelhos. De joelhos. Vamos. Vamos lá. Olha para mim. Olha para mim. Você vai sair dele também, do filho dela. Aonde ele estiver. Qual é o país? Qual é o país que ele está? Qual é o país? Na Suíça. Lá na Suíça. Seja onde for. Em Genebra, seja onde for na Suíça. Você vai sair dele, capeta. E vai sair dela com toda a doença. 1, em nome do Pai. 2, em nome do Filho. 3, em nome do Espírito Santo. Amém. Meu Deus. Até a cor dos olhos da senhora mudou. Demais. Muito pesada. Como é o nome do filho da senhora? Alain. Alain, lá na Suíça. Tá lá. Pois bem, ele não está sozinho não. Jesus está lá agora, operando milagres nele, através da senhora. A senhora foi humilde para deixar essa coisa ruim sair. Como é que a senhora se sente aí dentro da senhora? Estou leve, como há 13 anos eu não me sentia leve como eu estou agora. Ela está liberta. Bispo, cheguei aqui aproximadamente faz 2 anos e meio. Cheguei com a vida derrotada, com vontade de me matar, com pensamentos ruins. Hoje, graças a Deus, tá até mesmo minha sogra e meu sogro são nossas testemunhas, que eles nos acompanharam. Já me ajudou demais, né? Nos ajudou demais naquela época, porque eu confesso para o senhor que nós estávamos vivendo na miséria. Eu e minha esposa, com uma filha pequena, ela gestante, e nós com 4 meses de aluguel atrasado, só não tive ordem de despejo por misericórdia do proprietário na época, carro com busca e apreensão, enfim, estava com a vida toda derrotada. E quando me veio o pensamento de me matar, eu tinha muito maus olhos com a Igreja Universal, só que eu era religioso, eu era um bandista, né? Eu adorava os encostos. E então, chegando em casa, nesse dia que bateu a vontade de me matar, eu assisti na televisão, liguei a televisão chorando, em pranto, e caiu num canal da Universal. E ali eu vi diversos testemunhos e praticamente todos eram um pouquinho de uma parte da minha vida, um momento sentimental, outra parte financeira, outra parte espiritual. Então eu mesmo com maus olhos eu falei, poxa, eu acho que um dia eu vou lá só para eu ver que realmente isso daí se é verdade ou não. E chegando aqui, quando eu cheguei aqui, foi o Bispo Macedo que estava dando a reunião. Eu tinha muito maus olhos com o Bispo Macedo, muito preconceito, né? Eu pré-julgava sem conhecer, porque eu não conhecia, mas mesmo assim eu julgava. Então, naquele primeiro dia, eu tomei uma decisão, que aí o Bispo mesmo disse, está aqui escrito, que Deus pede para que você faça prova nele, faça prova com ele. E eu vim, o Bispo, mas eu vim assim, bem aquela cara orgulhoso, de assim, olha, eu vou, mas se nada acontecer, eu vou fazer dessa igreja que o inferno, vou acabar com falar que isso aqui é tudo charlatão. Então eu tive que tomar uma decisão. Eu vim diante do altar, entreguei minha vida para Deus, larguei toda aquela religião que eu tinha, servia a outros deuses, a guias, Exus, e comecei a servir somente a Deus. No começo tem aquela guerra, porque os espíritos não vai deixar você, né, não vai cruzar os braços, vai deixar você ir sozinho. Então eu tive que persistir.
cheguei, para ser fiel, bispo, eu confesso para o senhor, eu cheguei as primeiras vezes dando moeda, dando R$1, R$2, que era o que estava passando na minha mão aquela semana, enfim, mas estava sendo fiel, estava obedecendo. Muito das vezes era o que eu tinha no bolso, mas estava ali, o segredo, bispo, é obedecer. Seguindo aí, passado algum tempo, consegui estabilizar minha vida, Deus me deu uma direção de eu vender salgados na rua, comecei a vender salgados na rua, num semáforo, e a partir desse trabalho, que aos olhos humanos é um trabalho que você não dá muita atenção, mas ali, a partir daquele trabalho, bispo, eu comecei a arrumar toda a minha vida, coloquei tudo em ordem, minhas contas todo em dia, comecei a pagar pessoas que eu estava devendo, e graças a Deus consegui recuperar tudo. E aí Deus foi me capacitando, foi me dando condição, comprei maquinários, fui melhorando, e vem fogueira santa, e vem outras coisas, a gente vem sendo fiel, e chegou graças a Deus, agora Ele tem me dado condição de eu ainda moro de aluguel, porém, é um belo de um sobrado, Ele tem me dado um carro novo, e tem me dado condição de eu manter tudo isso, e chegou nessa fogueira santa aqui agora, Ele me pediu tudo que Ele me deu. Tudo, todo o meu maquinário, tudo, bispo. Você foi louco da fé para obedecer? A nossa fé é sobrenatural, né, bispo? Então a gente viu que quando você obedece, você está na dependência de Deus, o altar não deve nada para ninguém. E eu vim nessa fé, e foi colocado tudo que Ele nos deu. E graças a Deus, desde o dia da Fogueira Santa até hoje, não tem nos faltado nada, a gente tem comido bem, a gente tem passeado, não tem faltado. A gente, né, os olhos humanos, muitos olharam para nós e falaram, loucura, vocês não, para que fazer isso? Pô, mas Deus já vem abençoando vocês ainda... Mas a gente é da fé, bispo, a gente é da fé, e graças a Deus, Deus vem nos honrando. Foi um prazer conhecê-lo. Você vai voltar a subir neste altar, ainda este ano, muitas vezes, para contar coisas maiores. Deus é contigo, parabéns. Seu nome? Meu nome é Diana. Conta pra gente então qual era o sinal do mal e como está agora você. Então, o sinal do mal na minha vida é porque eu tinha muitos traumas. Então, eu cheguei aqui procurando, eu estava lá fora procurando a morte em tudo que eu fazia. Se eu me relacionava com alguém, eu procurava a pessoa mais louca possível para que eu conseguisse isso. Eu cheguei depressiva. Depois de diagnosticar a depressão, começou várias doenças inexplicáveis. Eu desmaiava, sentia dores muito fortes e ninguém encontrava nada nos médicos. E uma amiga tinha me trazido aqui e eu não tinha dado muita importância. Depois eu falei assim, se eu não for lá hoje eu vou morrer, porque eu não tinha mais solução. Eu olhava para um ônibus e eu pensava, vou me jogar. Todo o tempo, a morte, eu pensava na morte. E à noite, eu não conseguia dormir, porque eu ficava com medo de morrer, era um estranho. Durante o dia, eu pensava que eu queria morrer, e à noite eu não conseguia dormir com medo de, se eu dormisse, eu vou morrer, alguma coisa vai... Era uma opressão durante a noite que não faz sentido. Como era o seu convívio com os familiares, no trabalho, você estudava na época? Como era você com o convívio? Então, no convívio das pessoas, eu era muito fechada. Eu não falava com ninguém. O que passava dentro de mim era só comigo. Ninguém precisava saber, porque eu era uma pessoa forte e eu achava que não ia acontecer comigo o que acontecia com as outras pessoas. Aquele pensamento de suicídio, ele vinha, mas ele ia passar. Uma hora ele passava. Chegou na Igreja Universal com o sinal do mal e como está hoje? Então, hoje eu tenho um sinal de Deus na minha vida. Eu recebi o Espírito Santo. Eu busquei com toda a minha força, porque quando eu cheguei aqui, eu fui liberta, né? Aí houve a libertação, e quando houve a libertação, eu falei, poxa, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou lá para fora, não vai dar certo. Então, eu descobri o que eu precisava da marca de Deus. E aí, busquei o Espírito Santo, e foi a diferença na minha vida, porque agora sim eu sei o que é felicidade. Aquilo que para mim era uma ilusão das pessoas, dizerem que eram felizes, que eram completas, que eram preenchidas, eu achei que isso não existia. E hoje eu entendo que realmente existe. Saiu do ano velho e entrou o ano novo bem, com fogo abrasador. Com certeza, o fogo de Deus brilha em mim e a gente vai para novas conquistas, porque eu sei que Deus tem muito mais para fazer na minha vida. Siga nessa fé, foi um prazer conhecê-la. Qual é o seu nome? Meu nome é Edneia, bispo. Conte-nos, Edneia, qual era o sinal do mal na sua vida e qual é o sinal de Deus agora?
Então, bispo, o sinal do mal na minha vida veio hereditariamente da minha família, né? Então, vários casamentos destruídos na minha família, e o meu pai se separou da minha mãe, ainda quando eu tinha 5 anos. E aí, nessa separação, ele me batia muito, me espancava, e ela acabou se separando. E aí, com a separação, nós fomos morar na rua. Minha mãe foi morar comigo, com meus 2 irmãos na rua. Eu cheguei a pedir esmola, morei em albergues aqui no centro. E aí, durante esse 1 ano que eu morei na rua e em albergue, quando criança, minha mãe conheceu um esposo que veio me violentar. Ele me estuprou, me estuprava dos 6 até os 9 anos. Eu era violentada sempre por ele. E aí eu cresci com esse trauma, com essa angústia. Então, quando eu tinha 10 anos, eu lembro que eu projetava me matar com 15 anos. Eu escrevia cartas dizendo que queria morrer com 15 anos, que ia me matar, e o culpado era meu pai, era meu padrasto, na época. E aí foi quando eu conheci a Deus, ainda na adolescência. Por um tempo busquei a Deus e me afastei. E aí foi o fundo do poço. Porque quando eu me afastei, foi onde eu conheci as drogas, cheguei a usar cocaína, tive uma grande depressão, tentei me suicidar, tomei remédio, tive 2 paradas respiratórias, cheguei a ficar 8 dias na UTI, tive eclâmpsia. Para quem entende, minha pressão chegou a ficar 22/18. Então, foi algo muito difícil. E para mim, eu achava que não tinha mais solução. Acordava de madrugada, ia para frente do cemitério e desejava ficar e morrer. Eu só pensava em morrer, era um pensamento fixo. E quando eu achei que era o fundo do poço, tinha coisa pior ainda, porque o meu casamento também estava destruído. Meu marido me batia, meu marido falava que eu era um lixo de mulher. E aí, com isso, eu tive 3 filhos, nós chegamos a vieram as crianças, passava fome, tinha dia que não tinha nada na minha casa. E aí, eu recebia doações, as pessoas me ajudavam, e era esse inferno. Se repetiu o que você sofreu na sua infância, na sua adolescência e na sua vida já adulta, se voltou a repetir agora como esposa, como mãe, quer dizer, como mulher, a miséria, os abusos, agora verbais, psicológicos, emocionais, problemas espirituais. Sim, senhor. E o fundo do poço, ainda a gente acha que é o fundo do poço, mas vem coisa pior, porque esse meu esposo, ele acabou sendo drogado, ele foi atropelado. E ele teve a perna amputada, ficou em coma. E aí, nisso, eu falei, meu Deus, eu preciso mudar, preciso lutar pela minha vida, eu preciso lutar pela minha família. E aí eu tomei a decisão de voltar. Falei, não, vou voltar para Deus, vou. Então, lá na UTI mesmo, eu nem esperei chegar de manhã para ir na igreja. Eu falei, meu Deus, eu vou voltar, eu vou lutar pela minha salvação. Agora, meu Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. E digo mais, meu Deus, envia os seus anjos lá no inferno e traz a alma do meu marido, porque eu não aceito que ele morra. E aí, pastor, o médico tinha dito que ele ia ficar com sequela, que ele não ia se lembrar, que ele ia vegetar, falou várias coisas, porque os pulmões dele não estavam funcionando. E aí eu falei, meu Deus, eu não aceito essa palavra. No outro dia eu fui para a igreja, e aí ele acordou no dia seguinte, e aí voltei, pastor, me batizei logo na próxima semana. 2 meses depois tive um encontro com Deus. Pastor, a minha vida mudou. Hoje em dia, pastor, eu sou cabeça lá no meu trabalho, eu sou diretora de uma rede de educação conhecida. Eu comprei o meu terreno, agora eu moro de aluguel, mas comprei o meu terreno. Meu marido é um grande homem de Deus, me respeita. Tem horas que a gente olha um para o outro assim, a gente dá risada. Ontem mesmo, a gente saiu para jantar, eu falei assim, poxa, nem parece que é o mesmo casal de antigamente. Né? Hoje nós somos exemplo. Tudo que eu coloco a mão, pastor, dá certo. Para quem há 1 ano atrás, no Natal do ano passado, eu recebi doação de peru de Natal.
né? Então, esse ano, eu falei, poxa, a gente pode viajar para onde a gente quiser, a gente pode ajudar outras pessoas. Então, é outra família, somos outras pessoas, meus filhos abençoados também na presença de Deus, são uma adolescente de Deus, crianças abençoadas, saudáveis. O Espírito Santo chegou na minha vida para mudar de vez, né? Abrasador. Se eu morrer hoje, pastor, eu tenho certeza para onde eu vou. Antes eu falava, não, vou morrer, vou me matar logo, vou para o inferno. Não, eu tenho certeza, se eu morrer agora, vai se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Vai entrar em moradas celestiais. Sim, Senhor. Siga nessa fé, foi um prazer conhecê-la. A senhora vai dar outros maiores testemunhos. Da senhora. Meu nome é Selma. Por que a senhora está chorando? Porque eu estou emocionada. Ontem à tarde eu estava deitada no chão. Eu sou umbandista, frequento a Umbanda há mais de 20 anos. Há mais de 5 meses que eu estou em cima de uma cama, sofrendo de coluna, do coração e do meu nervo ciático. Quando o pastor falou ontem, junto com aquele moço que era da Umbanda e hoje é pastor, eu falei, se vocês me tirar essa dor de mim na hora da oração, que eu coloquei meu copo d'água, eu vou lá amanhã e dar o meu testemunho e ficar curada. Quando eu botei meu pé naquele portão, eu falei, Senhor, eu vim buscar a minha cura. E hoje eu falo para vocês, eu estou curada. Meu nervo ciático desde ontem, ele não parou, mas diminuiu. Hoje, meu nervo ciático não está doendo. Estou chorando de felicidade e agradecendo a Deus. Hoje é o início de um processo, ouça, não só de cura, mas de restauração, de transformação e de salvação. Porque Deus trouxe a senhora aqui para fazer muito mais que curar o corpo, curar a alma e fazer a senhora uma pessoa cheia do seu espírito. Assim seja. E hoje é a primeira sexta-feira de muitas sexta-feiras que vocês vão me ver aqui. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio, está ligado. Foi um prazer. Siga nessa fé. Seja bem-vinda. Da senhora. Nossa, meu nome é Maria Dilma Pontes da Silva. Qual era o sinal que a senhora trazia do mal na sua saúde, no seu corpo? Eu não conseguia fazer isso, ó. Para me agachar, eu tinha que pegar a vassoura e ficar nessa posição aqui. A senhora não podia se levantar a fazer isso. E agora a senhora fez ali, antes de subir no altar, e agora? Também. Olha agora. Não podia fazer assim. E a senhora agora ficou até de joelho. Sim. O que a senhora percebeu quando a senhora colocou o sinal aí de Deus? Nossa, foi uma bênção. Estou flutuando, pastor. Foi a coisa mais linda que Deus me deu. A partir do momento que Deus me mostrou que eu tinha que frequentar aqui, eu estava no hospital, entrei em coma e pedi uma solução para que Deus me mostrasse. Eu nem sabia que existia reunião. Reunião para mim era ir na empresa. Deus lá no hospital lhe visitou e a senhora pediu uma oportunidade, chegou aqui no templo e começou o seu processo de libertação. Servindo, era meu marido em um hospital, eu em outro. Só que eu fui primeiro, mas depois eu voltei. E quando eu voltei, meu esposo foi e não voltou mais. Senhora, hoje a senhora está liberta, curada. Nunca mais voltará o mal para o seu corpo, para a sua vida. Qual é o nome da senhora? Márcia. Conta pra gente, Márcia. Qual a diferença entre o sinal do mal e o sinal do bem na sua vida? Na minha vida, bispo, o que me marcou muito foi o desejo constante de suicídio que começou na minha infância após a separação dos meus pais. Eles viviam um casamento totalmente conturbado e, ao separar, aquela conturbação que haviam neles entrou dentro de mim. Então, eu passei a ser uma criança muito rebelde. Eu não obedecia de forma alguma, eu fazia as coisas da forma que eu queria. Os pensamentos suicídios eram muito constantes. Eu sentia constantemente o gosto de sangue na boca. Quando eu pegava um ódio contra uma pessoa, que bastava a pessoa esbarrar em mim na rua ou pisar no meu pé, eu já sentia o gosto do sangue dele, da pessoa na minha boca. Se tornou uma jovem violenta, agressiva, depressiva. Muito. Eu agredia assim as pessoas por nada.
Por nada. Se eu estivesse passando na rua e alguém me olhasse torto, eu já agredia. Eu me lembro uma vez que eu estava passando, aí tinha 2 policiais parados na rua, uma feminina e o policial masculino. E ela me olhou. E naquilo que ela me olhou, eu, tipo assim, nem temi, porque a minha vontade de morrer era tanta que se eu levasse um tiro, para mim não fazia diferença, não, porque eu queria morrer. Então, eu olhei para ela e comecei a falar um monte. E, tipo assim, ela não fez nada, ela olhou assim, como se eu fosse uma louca, né? Porque era isso que as pessoas, quando me viam, pensavam. Que eu era uma louca, porque eu tentei matar o meu irmão na madrugada. Sim, eu acordei com sede. E quando eu levantei, eu fui na cozinha para beber água, me deu aquela sede do sangue dele. E veio na minha cabeça, pega uma faca. Era como uma voz ou apenas o pensamento? Olha, tira a vida do seu irmão. Era uma voz constante. Como o Senhor está falando comigo agora, eu ouvia, como se tivesse alguém aqui muito presente. E eu ouvia, literalmente. Pega uma faca, mata ele, mutila ele todinho, bebe o sangue dele e come os órgãos. Sim, sim. E hoje, como é que está? Transformada. Hoje eu tenho algo, eu não dormia à noite. Literalmente, anos se passavam, eu não conseguia dormir à noite. Eu só dormia na escola, porque estava cheio de gente a sala de aula e era muito iluminado. Então, aí eu me sentia segura para dormir. E hoje, eu só durmo se estiver muito escuro. Eu tinha muito medo, eu via pessoas, eu via vultos, eu ouvia vozes. E assim, eu tinha um medo constante, eu não ficava em lugar nenhum, sozinha. Se acabasse a luz, eu falava assim, eu nem chamava por Deus, porque eu tinha ódio de Deus. Eu achava que Deus, ele era muito tirano assim, injusto. Agora, você com o sinal de Deus, as trevas já não lhe faz nenhum medo, não lhe causa nenhum pavor. Hoje você tem paz. Já aconteceu o mais importante, o batismo com o Espírito Santo? Sim, senhor bispo, eu tive a minha libertação, que não foi demorada, não foi difícil. Por quê? Porque eu falei assim, eu quero. Eu já sofri demais. Eu tentei tudo do meu jeito e não deu certo. Eu fiz tudo conforme eu ouvi aquela voz na minha cabeça e não deu certo. Então eu vou fazer conforme o pastor está falando no altar. E se for mentira, coitado do pastor, porque eu tinha um ódio tão grande dele. Mas era você, era o mal. Era o mal. Mas se for mentira, eu vou desmascarar ele. Mas tudo que ele falou, bispo, eu obedeci, eu me libertei. Não foi difícil o meu processo de libertação, porque eu fui decidida. Quanto tempo depois que você chegou na igreja, você decidiu se batizar nas águas? Bispo, questão de 6 meses. Sim, senhor. E hoje, como é que você está? Tive um encontro com Deus, recebi o Espírito Santo, porque Ele é o essencial. Você tem paz constante. Você vive uma tribulação aqui fora, aqui dentro não. Aqui você tem paz, aqui você tem equilíbrio. Se você fala assim, meu Deus, e agora como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, assim. Ele dá a direção. Como é o seu convívio com familiares, com conhecidos, amigos? Tranquilo. Sim, senhor. Siga nessa fé, foi um prazer conhecê-lo. Seu nome? Lisley. Conta pra gente, qual era o sinal do mal e qual é o sinal de Deus agora? A marca que eu trazia, bispo, foi desde a infância. Eu já trazia essa marca do complexo, porque eu já sofri uma tentativa de abuso quando eu era pequena. E logo em seguida veio a separação dos meus pais. Então eu cresci uma criança revoltada. Eu queria atenção, mas eu não sabia por onde chamar essa atenção. E desde pequena eu já me envolvi com furtos, com roubos. O meu primeiro roubo foi com 8 anos de idade. E aí eu fui crescendo, me envolvi na capoeira, onde eu comecei a me envolver com os espíritos. Foi uma ponte para me envolver com os espíritos. Me entrei no relacionamento com um rapaz e ali foi meu fundo de poço. Porque eu vivia para ele. Eu vivia em prol dele, da capoeira e dos espíritos. Obcecada. E esse rapaz terminou comigo. E então acabou comigo. Aquilo dali foi o meu fundo de poço. Eu comecei a buscar mais pelos espíritos, conhecia a verdade, sabia que podia mudar, mas eu não queria mudança. Eu sabia que a resposta, a marca do diabo que estava em mim, ia ser imediata aos meus olhos. Então eu comecei a me envolver mais, fui me envolvendo, e os espíritos, o que eles pediam, eu fazia. Tudo o que ele pedia, eu fazia. Ele pedia para eu assaltar, eu assaltava. Eu tinha que beber certas coisas, eu tinha que fazer certas coisas, eu fazia.
E então, nessa situação, eu cheguei a ponto do diabo não me querer mais. Eu fazia, mas ele não me respondia. Eu colocava meu sangue no altar do diabo e ele não me respondia. Então, eu comecei a me sentir rejeitada. Eu fui rejeitada pelo diabo. Na verdade, ele estava por detrás também dessa depressão e dessa falsa rejeição, porque você já estava oprimida, possessa, dominada por eles. Qual foi o momento mais difícil e o que fez você buscar um sinal de Deus? Foi no momento que eu não encontrei mais solução, eu não sabia mais quem buscava. E aí foi onde eu voltei para a igreja. Quando eu voltei, foi mais uma guerra, porque eu estava na igreja e sempre passava na minha cabeça, aqui não é esse lugar. Esse lugar é dentro do terreiro. Quando ministrávamos a libertação, repreendíamos o mal, o que acontecia? O que você pensava, o que você sentia, o que acontecia? No momento eu sentia bem, eu saía, eu estava bem. Só que na hora que eu chegava lá fora, entrava a dúvida. Eu deixava a dúvida entrar. Eu pensava, não estou liberta. Não foi hoje. O que foi necessário você fazer para que fosse removido o sinal do mal e hoje você tivesse o sinal de Deus? Eu decidi. Eu tomei a decisão e eu fui para o altar. A decisão de se entregar? Sim, senhor. Eu decidi porque eu estava fazendo certo. Então, não tinha como Deus não responder. E aí, eu fui para o altar com tudo. Eu expus o que estava dentro de mim, as dúvidas, os medos, e coloquei tudo no altar. E aí, não demorou muito, me libertei. Tive um encontro com Deus e recebi o Espírito Santo. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu quero passar aquilo que eu recebi para as outras pessoas. Está passando agora. Sim, senhor. Fala para ele quão importante é o fogo abrasador, o Espírito Santo em você. É impossível, hoje eu vejo que é impossível viver sem ele. Não, eu não me vejo longe dele, não me vejo. Tudo que eu faço é em prol para agradar ele. É algo inexplicável, mas é essencial. Com essa força você tem vencido as tentações, as perseguições, os problemas, está bem? Sim, senhor, hoje eu estou bem, eu estou livre, eu tenho paz, eu durmo à noite, porque antes eu não dormia, mas hoje eu durmo, eu tenho paz. Como é o seu convívio com os familiares, amigos, conhecidos? É ótimo, ótimo. As pessoas veem a mudança em mim hoje. Hoje elas veem quem eu era e quem eu sou. Prazer conhecê-la, siga nesta fé. Como é que você entrou nele? Como é que você entrou? Pelo vício. Pelo vício? Que vício? De droga. De drogas? Quem é você? Tranca-rua? Desde quando você entrou nele? Desde criança. Fala, Cláudio, demônio, fala algo. Desde criança. Desde criança? Ele se envolveu com as drogas ainda criança? Fica de frente aqui pro povo. Fica de frente aqui pro povo. Como é que é o relacionamento dele com os pais? Com os irmãos? Ele tem irmão? Tem? Como é que é? Como é que é? Fala claro, demônio. O problema dele é com o cunhado. Como é que é? O problema dele é com o cunhado. Brigas, causa separação? Uma briga, mágoas. Mágoas? Muita. Quem está se escondendo atrás dessas mágoas? Quem é o espírito? É você ou outro? Sou eu mesmo. Você também? Você já tentou? Como é que foi o ano de 2018 para ele? Como é que foi? Fala aí, Tranca-Rua. Fala. Foi uma merda pra ele. Fala palavrão não, irmão. Cheio Você tá de proibido. culpas. Cheio de culpas? Por quê? Cheio de culpas. Por quê? Porque ele tinha se salvado. É? Só que eu voltei. Ah, é? Ele havia entregado a vida e depois pegou de volta? Tinha. Ah, é? Ele pegou de volta a vida dele? Ele estava com o Senhor, estava com aquele lá de si. Ele estava indo bem e aí olhou para trás. Só que eu estava ao redor dele o tempo todo. Ao redor dele. O tempo todo. Só esperando uma oportunidade. O tempo todo. Aí você trouxe a tentação, como é que foi? Trouxe a tentação com mulher. Com quem? Usando a quem? Com mulher. O problema dele é mulher. Com mulheres, sim. A fraqueza dele é mulher. Aí foi a porta para depois ele voltar às drogas? Esse cavalo é forte, mas a mulher é a tentação dele. E você, Tranca-Rua? Você tentou, como é que foi o ano de 2018 para ele? Você tentou tirar a vida dele? Ele pensava no suicídio? Como é que era o relacionamento dele com a família? Como é que é? A vontade de morrer dele voltou. A vontade de morrer? De
às vezes ele tentou E fala na cabeça dele o quê? Quais são os pensamentos que coloca na cabeça dele? tentações por mulheres, porque essa é a fraqueza dele. De joelhos aí, Maria Mulambo, de joelhos. Vamos, de joelhos, vamos, sem machucá-lo, de joelhos. Vamos, aqui, diante, vamos. Peraí. Ô, Maria Mulambo, volta aqui o cabeça, volta aqui o tranca-rua, que é o chefe. O chefe da cabeça, volta aí. Chegou? Você é o mais forte. Então, olha pra cá. Olha pra cá. Por este sinal, você vai cair de joelhos aqui agora. Cai ou não cai, gente? Fiquem todos de pé. Vamos, olha para cá. Você sabe o que está escrito aqui. Você sabe o que está escrito aqui. Vamos, rápido. Suas forças estão sendo quebradas. Aí, para a glória de Deus. Vai. Vem aqui, anda de joelhos aqui, vamos, vem aqui. Você tem humilhado esse cavalo com prostituição, com vícios, a vida econômica dele, como é que é? Uma merda. Não fala palavrão aqui não, demônio. Está amarrada, não tem trabalho, não tem negócio, não tem nada, tudo errado, como é que é? Uma miséria. Vem aqui. Você tem feito ele rastejar. O ano de 2018, ele andou assim, de joelhos para você. Vem aqui, traz o corpo dele aqui, vamos, rápido. Vem aqui. Seja agora torturado pelo sinal de Deus. Agora, levanta a cabeça dele, fica atrás dele, pastor Dodô. Agora pelo sinal de Deus. Sai! Amém. Acabou. Qual o seu nome? John Lennon. Joel? John. John. Então, Joe, quais eram os pensamentos? Como é que você entrou aqui? O que aconteceu ano passado? Então, ano passado eu acabei entrando no trabalho e acabei me envolvendo com drogas. Com muita droga, sendo que eu já tinha me envolvido com maconha e bebida já. Aí quando eu entrei nesse trabalho começou tudo a piorar. Me afundei em cocaína, em lança, prostituição. Daí só piorou. Depois eu comecei a me envolver com mulheres que iam em terreiro, em umbanda. Aí foi nessa que piorou tudo e eu senti que tinha algum mal dentro de mim. E os pensamentos, Joe? O que você tem sentido nesses últimos meses do ano e agora nesses primeiros dias do ano? Então, eu tinha vindo para cá, tinha começando a buscar o Senhor, até que eu estava buscando, tinha até sentido o Espírito Santo dentro de mim. Eu acabei me batizando nas águas aqui, só que eu não consegui segurar a tentação da carne. Como é que você entrou? Como é que você está? Eu entrei daqui me sentindo um peso. Senti uma culpa, né? Porque depois do batismo eu acabei pecando, então veio aquela culpa, aqueles pensamentos que não é à toa que por causa dessa culpa estava vindo o pensamento de morte de novo. Que você não seria aceito, que Deus não lhe perdoaria, que você é fraco. Que é tanto que eu estou até inscrito no seu canal, pesquiso vídeos seus, vivo direto vendo vídeos seus. Bem, Deus te trouxe aqui para marcar esse dia. Tudo que você tem que fazer é se entregar totalmente, a exemplo dos testemunhos, e você vai ser o próximo a dar testemunho aqui. Amém. Amém. O nome do senhor? Milton. Senhor Milton, a senhora? Silvana. Senhora Silvana. Conte-nos, senhor Milton, como era a vida do senhor antes de ter a Deus adiante em primeiro lugar? A gente chegou aqui numa situação muito ruim, entendeu? Com desejo de morrer, de se matar. A minha esposa era filha de santo, ela manifestava, me incorporava em casa, eu pensava que aquilo era brincadeira, porque as entidades me ameaçavam, e o que eu fazia? Eu dava chute nela, cabeçada, eu batia nela como se fosse um homem, e ela se trancava no quarto às vezes, muitas vezes eu tinha uma arma de fogo em casa, se trancava com um revólver na cabeça para se matar, e eu tinha que arrombar a porta e tirar aquela arma dela. E o engraçado é que com a minha força de homem, com as duas mãos, eu não conseguia desengatilhar a arma. Não havia família, não havia casamento. Não havia família. Aí tivemos filhos, tudo, e nasceu uma filha minha com arritmia no coração, com sopro no coração. E ela chegou a falecer em casa. E aí minha esposa falou assim, olha, Milton, ela morreu, não tem mais jeito. Aí eu lembro que eu desci de casa, arrumei um lugar aberto, levantei lá para os céus. Falei, meu Deus, se o Senhor existe, não sabia que era Deus, não sabia que era Jesus. Falei, se o Senhor existe, eu quero minha filha agora de volta. Aí, na hora, ela reviveu. E assim começou a minha caminhada na fé. Aí eu falei, bom,
já que Deus existe, que eu não sabia quem era Jesus, vamos procurar uma igreja. Aí recebemos um convite de vir para a Igreja Universal. Quando nós chegamos na Igreja Universal, eu convencendo ela de ir, ela falou, não, tinha aquela resistência. E no dia que ela chegou na igreja, na porta da igreja, ela já manifestou. Aí foi a reunião inteira, aquela briga para libertar ela. E na hora que terminou a oração, que eu olhei para os olhos dela, eu falei, poxa, essa é a mulher que eu casei. Entendeu? E aí foi indo. Completamente diferente. Ela fazia jogo de bicho, ela ganhava 3, 4 vezes mais do que eu. Eu fui garçom, eu vendia artesanato na rua. Só que a minha vida financeira não vingava. E eu pensava que o problema era o dinheiro. Mas, na verdade, era o modo que eu pensava. Minha cabeça estava errada. Então, por exemplo, eu não conseguia pagar as contas básicas de casa. Água, luz, telefone, essas coisas. Eu deixava juntar 3 contas para pagar. E quando chegava alguém para cortar a luz em casa, a água, eu falava para o pessoal que vinha cortar. Eu falei, bom, se cortar a água e a luz, você vai morrer. Entendeu? De tão revoltado que eu era. E a gente trabalhava muito, mas não conseguia nada. Tudo amarrado, tudo trancado. Eu cheguei devendo 160 mil de dívidas, nome sujo, com a vida toda destruída. Eu maltratei muito meus filhos, entendeu? Meus filhos, para se livrar do trauma que eles ficaram, demorou algum tempo. E até hoje nós estamos reconquistando o amor deles. E nessa caminhada tudo, que a gente chegou aqui na igreja, a gente aprendeu aqui que precisava mudar o quê? A forma da gente pensar. E aqui a gente aprendeu a pensar diferente. Por quê? Porque eu tinha medo, eu era covarde, eu era medroso. E quando eu recebi esse espírito da fé, que eu comecei a ser fiel a Deus, que eu fui entender o que era o dízimo, né? Eu falava, poxa, mas como é que eu vou dar... Para mim era dar na época, né? Eu vou dar um dízimo e eu vou ter esse valor de volta, que eu era muito apegado no dinheiro. Mas aí eu resolvi fazer as provas. E o senhor, perdão interrompê-lo, o senhor passou a dizimar, mesmo endividado, mesmo enfrentando dificuldades econômicas, o senhor entrou em aliança com Deus e em dificuldade passou a dizimar. O que aconteceu? E aí começamos a dizimar, ela largou o jogo de bicho, ela é profissional da área de saúde, ela é técnica de enfermagem, e a gente começou a desenvolver, começamos a dizimar e as coisas começaram a acontecer, por exemplo, eu tinha uma oficina de autos que a prefeitura tinha lacrado, tinha fechado. E eu estava com uma hora de despejo, eu estava com a vida toda enrolada. E bacana que foi em 15 dias, minha hora de despejo foi cancelada. O primeiro sinal. E aí eu tive muitas doenças também, porque a gente com a cabeça ruim, a gente adquire muitas doenças. Eu tive começo de infarto, começo de derrame, esofagite, diabetes, acho que quase todas as doenças. E ela cuidava de mim por causa da saúde, só que chegou uma hora que ela não podia mais cuidar de mim. Então ela falou assim, ó, o único jeito é a gente se voltar para Deus, a gente fazer prova com Ele. E começamos a provar. Aí, por exemplo, eu já tinha essa oficina, mas aí eu abri uma oficina num lugar maior, num lugar amplo. Eu tive coragem de ir lá negociar, que eu não tinha essa coragem. Eu tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. E aí eu sentava na mesa para negociar, às vezes, quantias altas. Nós sentamos uma vez para negociar uma quantia de 250 mil, sem um centavo no bolso. O senhor vai pagar como, seu Mildo? Eu falei, eu vou pagar em 2 parcelas de 125 mil. Aí ela, debaixo da mesa, falou assim para mim, você está maluco? Você não tem um centavo. Aí eu falei assim para ela, se Deus começou, Ele vai acabar. E aí começou a aparecer uma clientela diferenciada. Entendeu? Porque até então tinha uma clientela que, entendeu? Só pagava fiado, não pagava, só tomava calote. E aí a coisa começou devagar, não foi de uma vez para outra, mas foi deslanchando, foi avançando. Eu falei, poxa, o caminho é aqui. E hoje como estão? Hoje nós estamos muito bem. Bem em tudo, né? Porque Deus, quando transforma, eu pensava que era só minha vida financeira. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu não queria nada com Deus. Eu queria que Deus resolvesse minha situação. Mas aí eu fui entender que Deus, Ele queria a minha vida, a minha alma. E aí, quando eu me entreguei para Ele, aí Ele me deu, começando por mim, me deu um novo caráter, que eu era um homem terrível. Me deu uma mulher nova, me deu uma família nova, entendeu? E hoje a gente é exemplo na família da gente. A família é toda abençoada. Espiritualmente, primeiramente, financeiramente, conjugalmente, familiarmente, entendeu? Então, onde a gente vai hoje, a gente é exemplo. Hoje o senhor tem paz. Hoje eu tenho paz. Tem alegria da salvação. Eu tenho alegria dentro de mim. Se o senhor morrer agora, o senhor tem certeza que será salvo? Eu tenho certeza. O maior privilégio que a gente tem é testemunhar das coisas de Deus, entendeu? Tem outros testemunhos que são até mais fortes do que da gente.
Mas só ver, Deus escolheu a gente hoje para estar aqui. Todo testemunho é forte, porque todo testemunho é a manifestação do poder de Deus. Aconteceu o mais importante, o fogo abrasador desceu. O fogo abrasador, isso é o mais importante. Esse homem não é o homem que a senhora conhecia, não. Não. Outro homem, hoje ele é preocupado comigo. Amigo, marido, carinhoso, responsável. Fico feliz. Siga nessa fé, foi um prazer em conhecê-los. Vocês voltarão a subir neste altar para contar outros testemunhos. Força. O que você estava enterrando na vida dele? Fala aí. Tudo. Enterrando tudo o quê? Tudo o quê? Miséria. A miséria, aquela miséria? A vida econômica dele? Uma desgraça. Enterrada como? Vem aqui, demônio, levanta a cabeça dele. Levanta a cabeça dele e fala. Fala direito. Fala aí. Enterrando como? Como? Como é que você estava enterrando? Fala aí. Como é que foi esse ano para ele? Tudo na miséria. Como é que é? Tudo na miséria. Está usando miséria. Quais são os pensamentos que você está colocando na cabeça dele? Dúvida. Dúvidas de quê? Demônio, fala direito. Fala direito. Que dúvidas? Dúvidas em relação a quem? Nada vai dar certo. Nada dá certo? Não adianta. Não adianta? Não adianta. Não adianta o quê? Ele tem procurado fazer as coisas certas e tem dado tudo errado para ele, é isso? É isso? Você está desmotivando ele, botando na cabeça dele que não vale a pena. Não. Ele tem trabalhado ou não tem trabalho? Ele tem família ou não tem família? Como é que é? Tem? Sim. E aí, como é que está a família dele? Vira aqui o corpo dele. Como é que está a família dele? Como é que está a família dele, demônio? Como é que está a família dele? Como é que foi esse final de ano? Como é que está sendo esse final de ano? Colocando dúvida nos pensamentos dele. É? E na casa dele, como é que é? Como é o comportamento dele em casa? Nervoso. Nervoso? Maltrata quem? A esposa. A esposa dele? Tem filhos? Tem. E os filhos? Como é o relacionamento dele com os filhos, como pai? Como é? Fala a verdade. Fica querendo bater no filho dele. Como é que é? Ele não gosta do filho dele. Não gosta dos filhos? Não consegue demonstrar o amor? Não. Mas ele ama os filhos? Sim. Mas você não deixa ele demonstrar? Nada. Ele não tem carinho? Não. E com a esposa, a vida íntima do casal, como é que é? Como é que brigas, esfriamento no coração dele e nela também. Onde é que você estava escondido quando eu comecei a orar? Onde é que você estava escondido nele? No coração dele. No coração? Sim. Através do quê? Como é que você estava escondido no coração? Através de quê? Fala, pensamentos ruins, dúvida. Colocando dúvida? Sim. De joelhos aí agora. De joelhos aí agora. De joelhos. Vamos. Ouça, demônio, presta atenção. Você vai sair dele. E ele vai se relacionar com a esposa, com os filhos. Ele vai ser um bom filho. Ele vai ser um bom irmão. Ele vai ser uma pessoa. Escuta, demônio. Ele vai ser tudo o que ele não conseguia ser. O que você está amarrando aí na mão? O que você estava aí segurando na mão? O que você estava segurando aí? Era para ele estar como, economicamente? Como é que era para ele estar, demônio? Na miséria. É? Mas era para ele estar como, economicamente? Bem? Muito bem? Muito. Ele é esforçado? Sim. Mas você tem feito tudo errado. Tudo. Ele tem dado dízimo? Ele tem conseguido dar o dízimo ou você tem feito ele tocar? Ele tocou ou não tocou, demônio? Não. Não tocou? Não. E você está se escondendo aonde? Aonde, demônio? Aonde? Na vida financeira dele. Sim, mas como, demônio? Através do quê? Da negligência? Através do quê? Da inconstância? Através do quê? Através do quê? Além da dúvida. O que acontece com ele, além da dúvida? No trabalho dele. O que acontece? O que acontece? Fala. Brigas. Como é que é? Brigas no trabalho. Sim. Meu Deus, em nome de Jesus. Esse demônio que não deixa ele se relacionar, trabalhar, dar o melhor, que não deixa ele ter sucesso no que faz, através das brigas com os superiores, com os colegas de trabalho. Eu amarro esses demônios também aqui agora. Sejam todos amarrados agora, todos juntos, para nunca mais voltar, em o nome do Senhor Jesus. Sai! Amém.